Bom, me chamo Leonecir Berlanda, estou na sexta fase de pedagogia e vim apresentar o meu trabalho sobre o método construtivista. Bom, basicamente eu promovi bastante debates, que são conversas, rodas de conversa sobre os conteúdos que eu ia e trabalhar em sala de aula. Bom, como eu citei ali, língua portuguesa, matemática, ciências, histórias e também trabalhei bastante esses conteúdos em sala. Conversei bastante sobre o que eles conheciam, o que eles não conheciam. Expliquei bastante. Assim, a gente teve uma conversa super bem, assim, comunicativa. A gente conversou sobre cada conteúdo, todos os dias era uma matéria. Fiz umas perguntas, eles responderam, o que eles não sabiam, eles iam me perguntando. E isso foi as aulas todas, né? Então, foi uma coisa muito boa, assim, de ter essa conversa com eles em sala para mim saber o que eles sabiam sobre o conteúdo e o que não sabiam, né? Isso ajuda bastante, né? E aqui na fundamentação teórica, eu pesquisei sobre bastante autores, né? Principalmente o Oliveira, Pozo e Camber. E eu achei bem legal essas pesquisas que eu fiz em sites super seguros, né? Como o Google Acadêmico. Então, eu vou falar as três que eu achei bem interessante e eu gostaria, né, de falar sobre essas citações, né? Vou falar sobre o Oliveira, né? Que ele fala é muito difícil definir o que seja construtivismo. No Brasil, não existem propostas teóricas originais que permitam caracterizar algum autor nacional como construtivista. O que existe são as pessoas que se auto-intitulam construtivista, seja divulgando ideias e instrumentos desse movimento, seja considerando-se um praticante dessas ideias. Muitos autores citados em conexão com ideias construtivistas, os mais frequentes citadas são Piaget, Vygotsky, que compartilham entre si algumas ideias que divergem frontalmente em outras, mas comumente são pouco lidos e poucos incompreendidos, né? Vygotsky e Piaget também são autores que falam muito sobre o construtivismo, né, em sala de aula. Esse é o site que foi utilizado também para fazer as pesquisas, né, que é uma revista multidisciplinar e de psicologia. É um artigo, né, eu li, assim, é muito bom de ler. É de Arlete Modesto, Macedo Fernandes, né? De Giane de Oliveira Marinho e Miriam Delmondes Batista e Gislaine Farias de Oliveira. Foram elas que fizeram esse artigo, né? Sobre o construtivismo na educação. Bom, como eu já tinha citado, eu utilizei o método de pesquisa, o Google Acadêmico também, livros de metodologia científica para que a gente possa seguir a formatação dos textos, a formatação de todo o trabalho. Com a utilização desses sites, né, a gente sempre busca pesquisar em sites super seguros, né, que a gente possa pesquisar sem medo, né. Eu utilizei o livro de metodologias científicas para que eu possa ver qual é a formatação dos textos, a fonte, o espaçamento entre linhas, né? Isso é bem importante para a gente continuar fazendo um trabalho excelente, né? Colocando sempre na formatação correta. Sempre quando surgia uma dúvida, eu entrava em contato com a professora, com os colegas de sala, com o polo mesmo da Uniaselv.
e todos sempre me ajudavam bastante com tirando dúvidas também, que às vezes algum não sabia. Eu ia procurando outras formas de fazer os meus trabalhos, né? Bom, com os meus resultados sobre o meu trabalho e com a aplicação de práticas em sala de aulas, foi um resultado muito bom. Com certeza foi um projeto muito bem aplicado. Eu gostei bastante de estar em sala de aula, no ensino fundamental. É a minha primeira vez atuando em sala de aula no ensino fundamental. Era um segundo ano e era assim uma turma excelente. Era uma turma que trabalhou bastante. Eu apliquei bastante atividades porque era uma turma que trabalha bastante, estuda bastante. Então, poucas dúvidas surgiram durante as atividades. Foi uma turma que trabalhou bastante, que gostou das atividades, me elogiou bastante, né? As professoras também me elogiaram bastante sobre o meu projeto. Mostrei meu projeto para elas, então elas aprovaram. As atividades fluíram tão bem, como né, quando uma das minhas atividades era aplicar ali sobre a história do João e o pé de feijão, que a gente plantou os feijões dentro do algodão. Eles nunca tinham visto alguém plantar os feijão dentro do algodão com água. Eles ficavam com receio de dizer, prof, mas não vai crescer, não vai ter aquele feijão grande, tem que ser na terra. E eu dizia para eles que isso é possível, sim. Claro, não é sempre, mas é possível sim. E com certeza eu acredito que as minhas aulas que eu apliquei, que foi poucos dias, né? Foram 5 dias, mas assim, para mim, eu acredito que eles foram super bens, né? E eu acredito que isso vai fazer parte da vida deles. Eu penso que com as minhas atividades eles possam ser um cidadão participativos, que eles consigam dizer, não, eu tenho a minha opinião, então eu vou colocar a minha conversa em jogo, em rodas de conversa, né? Para que eles possam se sentir à vontade em conversar e não ter medo de falar as coisas, o que pensa, qual é a opinião, qual é a sugestão. E todos os finais de cada aula que eu tive, eu perguntei para eles como foi a aula, se foi difícil, se tinha dúvida, como é que foi. Assim, poucos dias que eu tive em sala de aula, foi bastante, assim, feedback, assim, lá em cima, elogiaram bastante as minhas atividades, gostaram de fazer as atividades comigo. Então, para mim, foi, assim, um projeto bem aplicado, então, foi um sucesso. Amanhã! E essas foram as minhas referências, né? Onde eu pesquisei quais foram os autores e os sites que pesquisei, né? São sites confiáveis.